Boa tarde, tudo bem com vocês? Meio-dia e 26, seja muito bem-vindo. Mais um SBT e você está no ar. Tudo bem aí em casa? Tudo bem com a sua família, com todo mundo aí? Eu espero que sim, continuem se cuidando, tá bom? E não esqueçam de todo dia ficar ligadinho aqui no SBT e você, porque sempre tem coisa boa, tá? Me diz uma coisa, você é bom de memória? Como é que anda a sua memória? Me explica aí, hein? Esse aí é um dos assuntos que a gente vai falar hoje. Inclusive, você pode participar do programa, viu? Tem aqui embaixo, ó, o nosso telefone. Gente, pode baixar a caixa um pouquinho, por favor? Obrigada. Aqui, ó, tem o nosso telefone, nosso WhatsApp. Você pode aproveitar, falar comigo, me contar, fala como é que tá a sua memória aí, tá bom? Como é que tá funcionando tudo isso. Temos também o nosso Mãos da Terra, que faz o maior sucesso. Nós vamos falar hoje sobre as flores de inverno. Pois é, e tem, claro, o Real ou Farsa, o nosso quadro queridinho. E vamos dar uma olhada o que a produção separou para eu ver hoje, se vai dar certo ou não, no nosso ao vivo. Ai, ai, ai. Eu sei que é na cozinha. Ó lá, uma frigideira, um alho, um dente de alho, fez um círculo e quebrou um ovo. Ô, louco! Será? O que vocês acham? Ó lá, de novo. Quebrou um ovo. Uhul! Redondinho! Ah, mas tomara que dê certo. Pode arrumar a cozinha aí, que eu já tô indo lá pro estúdio da cozinha daqui a pouquinho, que eu vou fazer esse Real ou Farsa. Você pode fazer junto comigo. Já vai pra sua cozinha também, já deixa lá tudo separadinho. E daí você grava e manda um vídeo aqui pra gente pra falar se deu certo, se não deu. Combinadíssimo? Muito bem, daqui a pouco eu vou pra lá, tá? Enquanto isso, vamos bater um papo sobre a nossa cuca, sobre a nossa memória? Pois é, eu tô com esse querido amigo aqui, olha, é o Gabriel Pinapaima, que é neurologista, e vamos bater um papo sobre isso. Tudo bom, doutor? Oi, Mira, bem-vindo, tudo bem? Viu? Obrigado, boa tarde, um prazer estar aqui. Que bom estar presencial, né? Ai, nem fale, né? Aos Graças a pouquinhos Deus. a gente vai voltando, Aos né, gente? Com poucos todos vai- os cuidados, com distanciamento e com tudo mais, a gente vai voltando ao normal, né? Doutor, vamos lá, a gente Tema já estava polêmico, batendo né? a polêmica, meu amigo. Em tempos de pandemia, então, a gente não sabe mais se a gente tá normal, né? E a memória faz parte disso, né? Com certeza. Começar bem do comecinho. O que é a nossa memória? Perfeito, Mira. A memória é a capacidade que a gente tem de receber uma informação, armazená-la e evocar, ou seja, recordar essa informação. E quando eu falo informação, pode ser um fato, pode ser um sentimento, pode ser um cheiro, uma imagem. São vários tipos de informações. Tá. Então, é quando a gente recebe, grava e consegue recordar. A gente recebe e guarda tudo, só que a gente não lembra? Ou a gente recebe, guarda tudo e a nossa capacidade de memória que vai eliminando algumas coisas? Na verdade, a gente esquece muito mais do que a gente lembra. Graças a Deus, né? Graças a Deus, isso daí é uma coisa muito boa. Imagina se a gente lembrasse de tudo que acontece com a gente. Então, a maioria das coisas que acontece, a gente esquece, né? A gente guarda memórias que são memórias de curto prazo e dependendo da importância dessas memórias, dependendo de se a gente fortalece elas, se a gente repete esse estímulo, elas perduram por mais tempo. Certo. Qual que é a diferença dessa memória de curto prazo para de longo prazo? Exemplo, alguma coisa que eu passei na infância, Perfeito. né? Alguma coisa que minha mãe me disse há não sei quantos mil anos e o que eu comi ontem. Sim. Existem várias maneiras de classificar a memória, né? Uma das maneiras de classificá-la é com relação à retenção, o tempo de retenção delas, né? Então, as memórias de curto e longo prazo está relacionado a isso. As memórias de curto prazo são aquelas que duram alguns segundos, às vezes alguns minutos, né? A gente grava um número de telefone para a gente discar, ou então a gente grava um número que a gente tem que, ou uma informação que a gente tem que passar para o outro. E as memórias de longo prazo, elas podem durar horas, dias, semanas e não tem um limite para isso, né? Existem memórias que podem perdurar por uma vida inteira, né? Tá. Depende de alguns fatores, mas elas podem durar por tempo indeterminado. Me conta aí se você tem memória boa, manda o WhatsApp pra gente, o número tá aqui embaixo. Me conte se você lembra de tudo ou se você é esquecido que nem eu, né? E por que tem gente que tem a memória melhor
que do outro é natural, tem gente que tem uma memória assim fotográfica, né? Sim, e tem pessoas, isso é muito individual, tem pessoas que conseguem memorizar, recordar mais as informações quando elas são ouvidas, outras pessoas elas conseguem recordar com mais facilidade quando ela lê uma informação, quando está com um estímulo musical, por exemplo, então isso é muito individual. E dá para identificar? A gente consegue? Isso é uma coisa muito peculiar, é muito de cada pessoa para pessoa, né? Por exemplo, eu particularmente, para eu memorizar uma coisa eu preciso escrever. Quando eu escrevo, isso facilita muito. Eu fui aprendendo com o tempo que é mais fácil de eu memorizar quando eu pego aquilo. Se eu vejo uma aula, por exemplo, se eu escrever, isso ajuda. Porque eu estou tentando estimular aquele circuito, aquele estímulo que eu recebi de uma maneira diferente. Né? Então são técnicas que a gente pode tentar utilizar para fortalecer a memória, digamos assim. A nossa cabeça pode ser comparada com um HD de um computador aí, que tem tanto espaço, né, para guardar as coisas, ou o que vier a gente vai assimilando? Na verdade, a coisa boa da gente esquecer é que a gente acaba gravando aquilo que é relevante. O que não é importante no nosso dia a dia, a gente não lembra, né? A gente não lembra, às vezes, com que horas que a gente cumprimentou tal pessoa. Sim. Ou então, qual foi o último carro que eu vi quando entrei aqui. Então são informações desnecessárias. Então é importante a gente esquecer isso para gravar o que é importante. Que horas que a gente encontrou com o nosso filho, né? Essas coisas têm mais importância, né? Então, legal, né, gente? Por isso que esquecer é importante, porque acaba sobrando espaço, digamos assim, para as memórias que realmente importam, né? Muito bom. O fortalecimento de circuitos neuronais. Tá. Antes do intervalo, eu queria colocar a foto do cérebro, só para ilustrar nosso bate-papo aqui, ó. Olha que legal, né? Perfeito, tá perfeito. Aí, essa parte que tá coloridinha aí, que é a parte da memória ou não? Não, né? Ela faz parte, mas aquela parte que está brilhando um pouco mais, ali pega a região que a gente chama de lobo temporal, um pouco atrás daquilo que está quase amarelo. Certo. É a região que estão armazenadas memórias, assim. Nessa região que a gente chama de hipocampo, né? Olha só. É bonito demais, né, gente? É interessante. O corpo humano é uma máquina perfeita. Não é verdade? Muito bem. Daqui a pouco a gente bate mais um papinho, manda suas dúvidas, aproveita que eu tô com o doutor aqui do meu ladinho, ó, para responder as suas perguntas a respeito de memória, tá bom? E no próximo bloco tem Mãos na Terra. Eu volto já, 12h33. Ueba! Continuamos ao vivo e me fala uma coisa aí, ó. Você está com planos novos na sua cabecinha, mas a grana tá curta? Então, ó, agora quem tem mais de 18 anos e conta ativa ou inativa no FGTS pode antecipar até 5 anos do saque aniversário e ter esse dinheiro na conta em 24 horas. Olha que legal, gente. A Voi é o primeiro localizador de crédito 100% online do Brasil e tem uma mega oportunidade para você. O empréstimo com garantia do FGTS. Esse crédito é muito bom porque o pagamento é anual, você não compromete a sua renda mensal e ainda leva as melhores e menores taxas do país que só a Voi tem. Dá uma olhada. Um dos maiores orgulhos da Voi é não vender apenas crédito, mas focar na realização de sonhos. Ser Pink é ser o primeiro correspondente bancário 100% online do Brasil. É estar sempre ao lado de nossos clientes por meio de um app completo. É oferecer sempre o máximo em agilidade, tecnologia e segurança. É tudo isso e muito mais. Acesse agora voi.online. Essa é a Voi e para garantir o seu crédito com eles, você nem precisa sair de casa, viu? É só ligar no 0800 895 9000. Tem uma equipe prontinha esperando para te atender. Voi, crédito em acreditar. Aproveite. Ai, ai, mãos na terra, oh, coisa boa de fazer, não é verdade? Mexer com as plantinhas, com vaso, replantar e tudo mais. As flores, então, nem se fala. Você sabia que existem flores específicas de inverno? Pois é, esse é o nosso assunto de hoje. Roda Mãos na Terra. Tem pessoas que, assim como eu, preferem essa época mais fria do ano. Mas você sabia que o mesmo acontece com algumas plantas?
O quadro Mãos na Terra de hoje vai falar sobre as flores de inverno. E nós temos muitos exemplos para mostrar. E para explicar tudo sobre as flores de inverno, eu vou conversar com a paisagista Gislaine, que já está aqui e separou aqui, olha, lindas flores. Mas primeiro eu gostaria de perguntar, você acha bonito também o ipê quando ele fica bem florido e chama bastante atenção assim? Sim, os ipês agora nessa época eles começam, né, o período de floração. Cada cor floresce em uma temporada. Então a gente tem primeiro os ipês cor-de-rosa florindo, depois a gente tem uma leve passada pelos ipês brancos e vamos aí começar a primavera com os amarelos. Então fica muito bonito, chama a atenção por onde a gente passa. E são todos lindos, né? Agora eu gostaria de saber aqui quais flores que você separou pra gente. Olha, Dani, aqui eu separei algumas flores que são de origem euroasiática. São as flores que a gente conhece como flores de inverno. Então nós temos hortênsias, temos o amor perfeito, a lavanda. Aqui eu separei também uma orquídea, que é a Cymbidium, que é uma orquídea conhecida como orquídea de inverno. E tem tantas outras para falar, assim, são apenas algumas mesmo, para exemplificar a floração que a gente consegue, mesmo nessa época que é conhecida como período de hibernação das plantas. Por que elas gostam mais do frio? Justamente pela origem delas, né? O habitat natural delas é o frio, então não são plantas que a gente costuma ver, principalmente aqui na nossa região, que é mais quente, o ano todo. A gente acaba vendo elas em canteiros ou até mesmo para venda, somente nesse período que as temperaturas abaixam. E são bem vibrantes, né? As cores chamam bastante atenção. Queria saber como que faz para cuidar direitinho delas em relação, por exemplo, ao adubo. Olha, a adubação ela não é indicada agora no período de inverno, porque até mesmo as plantas que são de inverno, elas passam por esse período de hibernação e não conseguem, assim, ingerir todo o adubo que a gente coloca, acabam sentindo mais do que sendo adubadas. Então o ideal é você sempre adubar em maio, comecinho de junho. E aí, assim, por serem flores de inverno, eu imagino que elas não gostam muito de sol, eu tô certo? Não gostam. O ideal aqui para nossa região é sempre colocá-las em canteiros com o sol da manhã, no máximo até umas 9 da manhã, não passando muito disso. E precisam de muita água porque o inverno é seco, né? Em outras épocas do ano, elas precisam sim de água para suportar o calor. Porém, no inverno é sempre indicado, e até mesmo com outras plantas, diminuir a quantidade de água, porque como nós não temos o calor para ajudar, né, na evaporação dessa água, acaba gerando alguns problemas na raiz, fungos e tal. Então é melhor diminuir a quantidade de água nessa época. E eu já ouvi falar que é indicado até para a orquídea colocar uma pedra de gelo ali, que o gelo, como demora um pouco mais para derreter, né, você precisa se preocupar menos em aguar. Isso aí é indicado? É indicado, porém só na Cymbidium, que é uma orquídea de inverno. Nas outras orquídeas, quando você coloca a pedra de gelo acaba por irritar a orquídea e queimar a raiz. Então não funciona muito bem. E você gosta do inverno, do friozinho? Muito! Eu prefiro esse tempo do que o calor que a gente está acostumado, né? É mais gostoso para dormir, é mais gostoso para se vestir também. Acho que as pessoas se vestem melhor no inverno. Então, muito obrigado, Gi, por dar essas dicas, essa aula aí. E para as pessoas também começar a decorar a casa delas, o ambiente, né? Com as flores de inverno próprias da estação. Obrigado. Coisa linda, né, gente? Pois é, parabéns pela matéria aí, viu? E ó, presta atenção aqui, se você é ligada em beleza, make e gosta de estar por dentro das novidades e lançamentos da área, você não pode perder a live que vai ter com a Rica de Marré nas lojas Melinda. Gente, Rafael Camilotti da Melinda e Gabriela Salles da Rica de Marré vão bater um papo muito bacana sobre dicas de beleza e nós vamos acompanhar uma make completa, desde a preparação da pele, o uso certinho do corretivo, né, que às vezes é chatinho,
sobrancelha, até a make bafo dos olhos, finalizando no bocão, tá bom? E é claro que com a nossa participação e interação ao vivo. Acesse aí o Insta, @lojasmelinda, e acompanhe, viu? Porque vai ser muito legal. Eu vou estar lá, com certeza, não vou perder de jeito nenhum. Anota aí, dia 18 de agosto, às 8 da noite, tá bom? Lembrando que a Melinda tem 21 lojas com mais de 7.000 itens voltados à beleza e bem-estar e está preparando essa live com todo carinho pra gente. O site já está no ar e a gente pode comprar tudo por lá, viu? Todos os produtos de make, cabelo, skincare, tudo pelo site melinda.com.br. A live acontece dia 18 de agosto, 8 da noite. Tá todo mundo convidado. Não se esqueça, comece a seguir o Insta agora, @lojasmelinda, tá bom? E vai lá no meu Instagram também, com certeza, @mirafilizola, para você conferir os bastidores aqui da TV, os meus bichinhos, os looks e tudo mais, tá? A gente pode bater um papo por lá também, tá? E vamos ver quem que mandou o WhatsApp pra gente agora, ao vivaço, aqui no SBT e você. É a Elisângela. Boa tarde, Mira. Eu amo seu programa. Eu sou péssima de memória, principalmente depois que descobri nódulos na tireoide. Fiquei pior. Elisângela, daqui a pouco o doutor vai falar, tá bom? Se tem alguma ligação, esse nódulo na sua tireoide aí com a perda de memória. Fica ligadinho, tá bom? Já vamos conversar sobre isso, doutor. Mas antes eu queria falar o seguinte, que nós gravamos uma entrevista com Renato Alves, que é escritor e pesquisador. E ele desenvolveu umas técnicas bem togaga hoje, né? Umas técnicas bem legais para memorização. Vamos ver. Renato, tá na ponta da língua. O que a gente ia conversar mesmo? Pois é, essa é uma das grandes dificuldades, né, das pessoas. A informação passa pela memória e vai embora rapidamente. O duro é quando a pessoa não lembra de uma informação na hora de uma apresentação, na hora de uma palestra, na hora de uma prova. Isso acontece muito com os estudantes, né? É verdade. A memorização, ela é um dom ou ela pode ser treinada? A boa memória, ela na verdade é um dom natural. Todo ser humano nasce com uma memória perfeita porque a memória, antes de qualquer coisa, é um mecanismo de defesa. Ela existe para nossa proteção, para a gente poder preservar nossa saúde dos momentos perigosos, né? Poder nos esquivar dos perigos da vida. Então a memória ela funciona bem, tá? E ela pode ser aprimorada, ela pode ser treinada na medida em que a pessoa tem dificuldades com determinados tipos de assuntos, né? Dei o exemplo do estudante. Ele pode melhorar a memória para que ela tenha mais velocidade na aquisição de matérias, por exemplo, na leitura, né, no trabalho. Eu lembro que tinha muita coisa para eu decorar na minha escola, né, para fazer alguma prova, e decorar, né, a decoração e também a memorização é a mesma coisa ou não? Muitas pessoas perguntam isso, decorar e memorizar, tá? Tem o mesmo fim, a mesma finalidade, tá? Ambas criam memórias de médio ou longo prazo. O problema é o processo. O processo de decorar informações ele é mais lento, é demorado e cansativo. Por quê? É a repetição sistemática de uma mesma informação. Por exemplo, você quer memorizar um poema, né? O decoreba você fica lendo e relendo aquele mesmo poema umas 500 vezes. Uma hora você vai memorizar. Então, vale, sim, é uma ótima técnica de memorização. Porém, tem isso, gasta muito tempo e energia. A memorização é diferente. A memorização presume que existe um aprendizado. Você consegue compreender, explicar e em seguida você consegue aplicar algum tipo de método para acelerar a fixação pela memória. Essa é a diferença. Então a memorização ela chega a ser até 10 vezes mais rápido do que o processo de decoreba. E existe alguma forma ideal para memorizar alguma coisa ou todas as formas são válidas? Às vezes funciona melhor para uma pessoa do que para outra? Existem sim formas que ajudam muito e específicas para cada tipo de conteúdo. Por exemplo, quando um estudante está lendo, é uma técnica de memorização. Você está gravando uma outra técnica. Se você quer lembrar, por exemplo, onde você deixou a chave do seu carro, é uma outra técnica. Então vamos dar um exemplo aqui. Na leitura de um texto, quando você lê
com o hemisfério direito do cérebro, criando imagens, pois quem lê é o esquerdo, tá? Mas se o direito está junto, acompanhando e criando imagens, você consegue ter uma retenção muito maior daquele conteúdo. Então, assim, a minha especialidade hoje como escritor, como mnemonista, é criar soluções para os diversos tipos de esquecimentos que existem no dia a dia. Eu tenho um livro com 85 possíveis esquecimentos e formas de evitar. Daqui a pouquinho eu vou pedir algumas dicas, né, para você ensinar como que a gente pode melhorar a nossa memória. Mas primeiro, eu gostaria de conversar o que pode dificultar, o que pode atrapalhar esse processo. Bom, olha, vamos partir do princípio que a boa memória, ela existe. Tá? Então, o que nós fazemos, na maioria das vezes, é atrapalhar esse funcionamento. Como que a gente atrapalha? Dormindo mal, se alimentando mal, alimentação pesada, uma alimentação carregada, gordurosa, com muito açúcar ou muito sódio, muito sal, tudo isso acaba atrapalhando o desempenho do nosso cérebro, e o cérebro, com esse prejuízo, acaba perdendo foco, concentração, que são as bases de uma boa memória. Então, na verdade, a gente, a princípio, não perde a memória, e sim a concentração, a capacidade de focar. E a alimentação, sono, sedentarismo, estímulos no ambiente. Então, se eu tento ler um livro e tenho muito ruído aqui acontecendo ao meu redor, tudo isso pode atrapalhar o processo de memorização, que, como eu disse, insisto, ele é perfeito numa primeira instância. Renato, e você, né, que é o primeiro brasileiro com o título homologado oficialmente da melhor memória do país, eu gostaria que você desse algumas dicas para a gente melhorar nessa questão da boa memória, por favor. Bom, a primeira dica que eu posso passar são os bons hábitos, tá? Dormir bem, pelo menos 8 horas todas as noites, uma boa alimentação repleta aí de legumes, frutas, alimentos naturais, né, que ajudam a manter o seu organismo estável, fazer atividade física, tudo isso ajuda. Dentro das técnicas de memorização, a visualização ela é uma técnica muito importante. Exemplo, você vê a placa, está no trânsito parado, poxa, vou aproveitar para treinar minha memória. Olha a placa do carro da frente, tenta visualizar mentalmente, não fechar os olhos, tá? Você está dirigindo, mas tenta visualizar no céu, no painel na frente, essa placa. Você pode brincar com os números e letras formando frases, tudo isso ajuda no processo. A associação de ideias. Eu me lembro quando eu estudava, a professora ensinou a memorizar o nome dos planetas, né? Minha avó tem muitas joias, só usa no pescoço, quando Plutão ainda era planeta, né? Então, usar técnicas de memorização também ajuda bastante nesse processo. E uma outra dica que eu acho muito importante, tá? Todos os dias, antes de você dormir, faz um flashback. Esse flashback, tenta se recolher por 5 minutinhos, meditar um pouquinho sobre tudo que você aprendeu naquele dia. Os textos que você leu, as pessoas que você conheceu, reuniões que você participou. Quando você reserva alguns minutinhos para pensar sobre isso, fazer esse flashback, você está promovendo estimulação de conexões no seu cérebro, e isso ajuda a criar uma memória de longo prazo. Renato, foi um grande prazer então conversar com você. Muito obrigado por todas essas dicas para melhorar a nossa memória. Um grande prazer, eu fico feliz de poder participar e contribuir. Valeu, Renato! Um beijo para você, muitas dicas legais, né? Olha, se você depois quiser rever tudo que o Renato disse, é só você entrar em tela 2, tá? Nosso programa fica todo bonitinho lá esperando por você, tá bom? Vamos relembrar aquela pergunta que veio no WhatsApp? Vamos dar uma olhadinha. Quem mandou foi a Elisângela. Boa tarde, Mira. Amo seu programa. Obrigada, Eli. Eu sou péssima de memória, principalmente depois que descobri nódulos na tireoide. Fiquei pior. Doutor Gabriel, como é que é esse negócio da Elisângela? Interessante essa pergunta da Elisângela, e fazendo um link com o que o Renato estava falando, o nódulo da tireoide não tem influência direta nenhuma, mas existem algumas coisas que podem atrapalhar o processo de memorização, né? A atenção, quando a gente perde a atenção, isso interfere. Uma má qualidade no sono interfere no nosso processo de consolidação da memória. E períodos de estresse também. Olha. Eu fico imaginando descobrir um nódulo na tireoide, eu acho que isso deve ter gerado uma certa preocupação na Elisângela. E talvez isso esteja influenciando... Não o nódulo, mas sim a preocupação. Isso, o estresse que ela está passando diante dessa
dessa situação, mas se Deus quiser vai dar tudo certo. Mas não tem relação física, não tem nenhuma? Não tem nenhuma, Nada, nenhuma. Elisângela. Fica tranquila, tá, Elisângela? É o estressinho mesmo que causou em você, meu amor. É. Agora é a vez do Vanderlei. Oi, Vanderlei, ele é de Birigui, ele mandou assim, ó, boa tarde. Fazer muitas coisas durante o dia nos atrapalha a guardar informações em nossa memória? Acho que minha mente não para até quando durmo. Isso é normal? Perfeito. Pois é, Vanderlei, essa noite eu 2h30 da manhã pensando se o documento do meu carro estava em dia. Se isso te ajuda, meu amigo, a gente tá junto nessa, porque o negócio aqui também não para. Tamo junto, né? É verdade, esse excesso de informação piora a memória? Pensando, não é que o excesso de informação piora, né? Hoje em dia, nossa geração é uma geração que é bombardeada de informações. Por outro lado, a nossa geração nunca teve uma geração tão ansiosa que dorme tão mal quanto a nossa. Eu penso que a ansiedade, a má qualidade no sono, isso influencia mais do que o excesso de informação. Tá. Aí respondendo até um pouco mais diretamente o Vanderlei, essa questão de que a mente não para quando dorme, às vezes isso pode influenciar a qualidade do sono, se ele desperta várias vezes à noite. Isso influencia no processo de consolidação da memória. É no sono que a memória de curto prazo ela se torna uma memória de longo prazo também. Tá. Então, ter uma boa qualidade do sono, isso influencia. Fazer várias coisas ao mesmo tempo, não que isso por si cause um comprometimento de memória, mas às vezes isso divide o foco da atenção. E a desatenção dificulta esse processo de guardar as lembranças para depois recordar. Certo. Então eu penso que uma má qualidade do sono, fazer várias coisas ao mesmo tempo, se não tiver o devido foco, isso sim pode influenciar na memória dele. Viu? Então vamos lá, vamos tentar pausar, né? Eu estava falando com o doutor antes de entrar no ar, eu estou tentando fazer isso. É muito difícil, gente. É difícil, principalmente para quem tem a mente acelerada, mas pausar, respira, resolve, respira, resolve, vamos indo. Agora é a vez da Bruna. Oi, Bruna, obrigada pela sua pergunta. Boa tarde, Mira. Por que não conseguimos lembrar muito das memórias de quando éramos criança? Boa pergunta, Bruna. Ótima pergunta, Bruna. Se a gente for pensar, a memória é uma recordação da realidade que a gente tem gravado. E toda vez que a gente recorda, a gente vai editando isso, né? Então, muitas das vezes, o que a gente lembra não é o retrato real do que aconteceu lá. Né? E quanto mais antiga a memória, às vezes vai passando por mais edições e fica mais difícil de memorizar. As memórias de longo prazo, geralmente a gente grava bem aquelas que têm um forte conteúdo emocional. Tanto para o bem quanto para uma coisa ruim. Então, geralmente as memórias da infância, elas estão muito relacionadas a alguns sentimentos, alguma coisa afetiva do que aconteceu lá, né? Porque isso ajuda no processo de fortalecimento e de transformar a memória de curto prazo numa memória que perdura por mais tempo, né? Então, acaba que, com o tempo, esses estímulos diminuem e a gente vai lembrando cada vez menos daquela memória que a gente tem antiga, né? Entendi. Isso acontece normalmente. Por isso que, às vezes, quando a gente conversa com alguém de casa, né, um vô, um bis, alguém de mais idade, você conta uma coisa, ele conta outra, né? Você fala, não, quando você era criança, você não estava naquele pé de goiabeira, o pé era de maracujá. Você fala, mas qual maracujá? Ou seja, né, dá aquela baguncinha, né? Cada um vai editando da sua maneira, da sua maneira, né? Gabriel, a gente estava conversando aqui, enquanto víamos a matéria do Renato, sobre o celular, sobre o excesso de informação. Exemplo, antigamente discávamos o número, né? Lá no telefone fixo para ligar para outra pessoa. A gente sabia aquele número na cabeça. Hoje não, a tecnologia já faz isso pra gente, a gente não sabe de cor pouquíssimos números, né? Até onde a tecnologia é legal ou até onde ela faz com que a gente fique preguiçoso? Perfeito, acho que essa pergunta é interessante. Eu acho que no exemplo do número de telefone, é uma coisa que a gente precisa gravar poucos números, aqueles números que a gente precisa ter, né? De casa, da esposa, dos filhos, alguma coisa assim, de emergência. Mas hoje, no dia a dia, tá tudo no celular, então não tem por que a gente ficar memorizando tantos números. Eu acho que nesse aspecto, a tecnologia ela ajuda a gente, né? O problema é quando a gente fica mais preguiçoso, assim, de tentar raciocinar menos e tentar estimular menos o cérebro
por culpa da tecnologia. Eu acho que aí, quando a gente passa por esse ponto, eu acho que a tecnologia ela já se torna uma inimiga. Tá, né? Ficar ali em rede social, sem fazer nada por muito tempo. Isso, né? Ficar para dar uma descontraída, tudo bem, mas sai. Eu acho que isso não gera estímulo nenhum. Sim, né? Quando, de alguma maneira, a gente usa a tecnologia para estimular a nossa memória, às vezes tem uns aplicativos que são legais de fortalecer a memória, então acho que isso é interessante. Tá. Né? A gente está tentando exercitar, criar novas conexões. Usar aquilo a favor, né? Isso. Tá. E nesse ponto é benéfico. Quando a gente passa um dia inteiro vendo rede social e isso não estimula tanto assim a nossa memória, eu acho que isso pode ser prejudicial. A pergunta que não quer calar agora: é normal ficar mais esquecido depois que a gente passa dos 25, que nem eu? Porque eu vou fazer 26, sexta-feira é meu aniversário. Você pode separar presente aí, viu? Sexta-feira agora é meu aniversário. Vou fazer 26. Isso é normal, faz parte do processo de envelhecimento a gente ter um pouco mais de dificuldade de memorização. Isso não é doença nenhuma, isso faz parte do processo de envelhecimento. Certo. Só que a gente precisa tentar contornar isso de algumas maneiras, né? Então, estimulando o nosso cérebro com desafios diários, assim, tentar aprender coisas novas, tentar ter uma atividade intelectual de ler, isso acaba estimulando o cérebro de modo que a gente consegue desviar um pouco desse processo natural que é do envelhecimento, que a gente pode ficar um pouco mais esquecido, ter um pouco mais de dificuldade para lembrar de memorizar fatos novos. Né? E jovens? Que realmente tem 25 para menos, podem também ter essas falhas por causa de estresse, por causa de, às vezes, faculdade, pressão, alguma coisa do tipo? Pode, com certeza. Eu acho que diria que um dos grandes inimigos são os transtornos do sono. Né? Quem sofre de insônia, quem tem alguma doença do sono, é muito frequente dessa pessoa ter queixas relacionadas à memória, ou então dificuldade de memorização. Pessoas quando estão passando por algum estresse ou então por um transtorno de ansiedade, algum quadro depressivo, isso tudo afeta muito a atenção e, consequentemente, pode repercutir na memória. Né? E a pessoa pode passar a ter queixas de memorização. E quando é que a gente sabe, Gabriel, que isso é uma coisa normal, tanto da idade, quanto do estresse, quanto da falta de sono, ou quando isso pode ser realmente um problema? Existe, vamos dizer, uma doença, né, que fale, não, essa doença causa essa perda de memória? Sim, ou são só esses fatores? E isso, eu lido isso muito no dia a dia, né? Às vezes, a demência mais comum que tem no mundo é a demência de Alzheimer. Sim. E a queixa inicial do paciente com Alzheimer é um comprometimento da memória. Tá. A diferença, o sinal de alerta, digamos assim, é quando a perda da memória, o comprometimento da memória, ele é progressivo, mesmo com a correção desses fatores que podem influenciar, por exemplo, uma má qualidade do sono, está dormindo bem agora, um transtorno de ansiedade, melhorou da questão da ansiedade, algumas medicações podem influenciar. Então, se a gente corrigindo tudo aquilo que piora o processo de memorização e mesmo assim a memória vem piorando, e junto com o processo de piora gradual da memorização, tem outros sinais que a gente chama de funções cognitivas, que são as funções mentais, como a capacidade de resolução de problemas, capacidade de reconhecimento de faces, um empobrecimento do vocabulário. São outros problemas que acompanham a memória, que isso liga um alerta que talvez o problema seja uma doença que requer um pouco mais de atenção. Perfeito. Isso. Nada como ir até um consultório e passar, né, gente, por consulta, porque é o que a gente fala, aqui é uma orientação, mas cada um dentro da sua história, né? Ó, no próximo bloco eu vou fazer aquele negócio do ovo lá. Você acha que vai dar certo com o alho? Eu acho que vai, eu acho que vai. Podia, né? Podia dar certo. É o nosso Real ou Farsa, eu volto já já. Já estou aqui na nossa cozinha de luvinhas na mão para a gente fazer o nosso Real ou Farsa. Mas antes, que tal você aí de carro novo e grana no bolso, hein? Vamos conferir os prêmios do SPCap para quem mora em Araçatuba, Prudente e região. Gente, aproveite, ó. No primeiro prêmio tem um Creta
um Creta Action. No segundo prêmio tem um Renegade. No terceiro prêmio tem uma Tracker para você. Agora no quarto e grande sorteio, gente, tem uma Fiat Toro e mais R$100 mil para você concorrer. E não acabou não, viu? Tem o Giro da Sorte com 40 chances de você ganhar R$3 mil. O sorteio acontece aqui no SBT, dia 22 de agosto. Não esqueça de ceder o direito de resgate para ajudar o Hospital do Câncer de Prudente e boa sorte para você de casa, tá bom? Eba! Chegou a hora do real ou farsa. Roda o vídeo aí pra gente ver se esse trem vai dar certo, se não vai. Oh, meu Deus, se der certo vai ser tão legal. Ai, eu vou fritar tanto ovo na minha casa se der certo esse negócio. Ai, ai, ai. Frigideira, alho, quebra o ovo. Ele fica no formato que você pôs o alho. Conheces este poder de ajo? Conheces? Conheces o poder de alho? Ajo? Aí. Ai, ai. Vamos lá. Que aqui, minha filha, a gente tira tudo, a gente tira a prova do negócio. A gente mata a cobra e mostra o pau. Vamos lá, vamos cortar num dente de alho. Vamos cortar. Descasquei. Vamos ligar aqui. Será? Ah! Esse fogão é tão rapidinho, acho que já dá. Vou fazer um círculo pra gente tentar, que nem tá o vídeo mesmo, tá? Tentando fazer bem redondinho, passando em cima, sabe? Assim, bem... Ele fica um risquinho na frigideira, gente. Não sei se vocês estão conseguindo ver, mas fica um risquinho, tá? Fica um risquinho branquinho. Cheirinho bom. Ai. Vai, Mira! E agora, hein? Não consegue, né? Ah, eu queria tanto. Ai, eu queria tanto. Ah, não. Dá tempo de fazer de novo? Vamos fritar esse aqui. A gente faz uma... Não é possível. Ai, gente. Põe o vídeo aqui, deixa rolando aqui, que eu quero ver se eu fiz certo. Será que era assim com a frigideira quente? Só pode ser, né, gente? Só pode ser com a frigideira quente. Vamos lá. Olha aqui, fica o risquinho do cara também aqui, ó, certinho. Ai, coisa. Tirar esse ovo daqui e fazer de novo. Fazer de novo, porque a gente é brasileiro. A gente não desiste. Nossa, cheirão de ovo, nossa senhora. Nossa senhora. Minha. Ó, a frigideira tá pelando agora. Tá pelando, então eu vou fazer assim, eu vou deixar desligado. Eu vou até cortar aqui, ó. O alho no meio. Mas tem que dar certo, faz sentido. Não faz, gente? Faz sentido sim.
Estão falando que não faz. De novo. Eu vou tentar quebrar direto na frigideira. Se tiver podre, me desculpa, a gente para o real farsa por aqui mesmo. Deixa eu dar uma espiada nele. Vamos? É farsa. Ixi, nem sentiu. Passa direto. Tenta na sua casa, tenta aí, faz aí agora um vídeo. Por quê? Porque a gente tem esse fogãozinho de indução. Sei lá, se numa frigideira antiaderente normal, de fogo normal. Mas acho que não é possível, né, gente? É tudo igual, o que vale é o calor, né? A volta do alho tá bem pra cá, ó. Ou seja, gente, real ou farsa de hoje é farsa. Pode pegar 2 pãezinhos aí que hoje a gente vai almoçar pão com ovo. Ó, no próximo bloco a gente vai fazer uma brincadeira, tá? Uma brincadeira para saber se os nossos repórteres, Rodrigo e Daniel, têm a memória boa, ok? E eu te encontro já no estúdio. Já estou de volta e que tal você de carro novo e grana no bolso? Vamos conferir os prêmios do Saúde Cap para quem mora em Rio Preto e região? No primeiro prêmio tem um Creta Action, no segundo prêmio tem um Renegade, no terceiro tem uma Tracker e no quarto e grande sorteio tem um Fiat Toro mais R$100.000 para você concorrer. E não acabou, hein? Tem o Giro da Sorte com 40 chances de você ganhar R$3.000. O sorteio acontece aqui no SBT dia 22 de agosto. Não esqueça de ceder o direito de resgate para ajudar o Hospital do Amor e boa sorte para você, tá bom? Doutor Gabriel, você viu só que fiasco o ovo? Putz. Não deu certo. Eu errei. Ah, eu também. Eu jurava que ia dar certo esse negócio aí, né? Fazer o quê, né? Fazer o quê? Ai, ai, estamos aqui com os nossos repórteres lindos e maravilhosos. Oi, gente, tudo bem? Daniel e Rodrigo. Daniel já tá como repórter há quantos anos já, Dani? Ah, faz mais ou menos 3,5. 3 anos já, né? O Rodrigo agora... Comecei esse ano. Começou esse ano. Se não me falha a memória, faz uns 4, 5 meses. Eu ia perguntar que você foi reconhecido na rua esse fim de semana. Fui, mas é melhor deixar... deixa... Vai lá no Insta dele depois pra você ver onde ele foi reconhecido. Que coisa. Já passou por uma situação dessa? Já, Daniel? Mira. Incrível. A gente sempre é reconhecido no lugar que não é pra ser reconhecido. Não é pra ser, isso. Os piores momentos onde a gente tá mais descambelado é onde Sim, o você pessoal também, né? Sempre reconhecida nos lugares e nos momentos impróprios. E nos momentos impróprios. Sabe quando você fala, vou correr na padaria pegar um pãozinho? Ninguém vai Você ver. vai daquele Ninguém jeito? vai ver. Bom, enfim. Vocês têm histórias engraçadas com memória? Falta de memória, na verdade? Nossa, Bastante. sempre. Bastante? Convivendo com você, né? A gente pega, né? Não tem como. Falta de Achei memória ofensivo. É contagioso? É contagioso? Não é, pessoal. Ó, tá vendo? A culpa não é minha disso. A culpa não é minha. Mas, ó, eu já fui pro shopping de carro, esqueci que tinha ido de carro e voltei de Uber pra casa e larguei meu carro no shopping. Você lembrou do carro na sua casa? Na minha casa. A hora que eu fui... Sabe quando você tira, assim, as coisas do bolso e vai colocar em cima da mesa? Meu Aí eu Deus coloquei a do céu. chave do carro. A hora que eu coloquei a chave do carro, eu falei assim, meu Deus, meu carro ficou no shopping. Dani tem coisa parecida também, Fiz né? algo muito parecido. Inclusive o Vitor aqui, que trabalha no SBT, né, no jornalismo, ele é testemunha. Teve um dia que eu fui embora e não levei a chave de casa. Aí quando eu bati assim a mão, quando eu cheguei lá, né, falei, cadê? Não tá. Putz, vou voltar pro SBT. Será que tem alguém lá no SBT? Porque se não tiver, eu tô sem chave pra entrar. Meu Deus. E o Vitor tava, graças a Deus Meu ele me Deus, salvou. meu Deus, tá vendo? A gente é normal, minha amiga, a gente é normal, não é? Estão jovenzinho, ó, imagina a gente, né? Tem problema. Inclusive eu tenho um vídeo. Isso que eu ia falar, pode chamar o vídeo de vocês aí. Então, o vídeo é o seguinte, eu tenho que explicar uma coisa antes. Explica. Eu, comumente, né, tô indo embora, e aí eu mando o vídeo pra minha namorada, né, pra brincar um pouco, pra fazer ela rir. E aí eu vou gravando o percurso, vou fazendo piada, né? Tá. E aí, um desses vídeos, aconteceu uma falha de memória super grave, e a gente separou aqui pra mostrar. Jesus, tem coisa tua também, né, Rô? Daqui a Tem pouco. coisa minha também. Vamos ver. Olha só. Acabei de lembrar uma coisa, amor. Acabei de lembrar uma coisa. Eu não vim a pé, amor. Eu não... Olha quando aí.
Já andei tudo isso aqui, ó. Um segundo quarteirão eu lembro que eu não vinha a pé. Caraca, velho. Por que será? Sabe o que foi engraçado? Como que eu lembrei? Pensei, nossa, meu pé tá doendo. É, meu pé tá doendo tanto que eu não vinha a pé. Aí eu pensei, peraí, não vinha a pé? Por que que eu tô voltando a pé? Ai, amor. Sinceramente, viu? Pode internar no hospício. A minha cara queimando de vergonha agora. Rapaz. Bom, mas pelo menos eu lembrei ainda na rua, né? Podia ser pior, eu podia chegar lá no meu apartamento, dar aquela conferida básica e falar, ué, roubaram meu carro. Aí eu, não, já aconteceu, você acredita? Ai, não acredito, Daniel! Ainda bem que o pé doeu! Não foi a primeira vez que eu fiz isso, eu já cheguei em casa e falei, não, tem que voltar lá pra SBT. Sorte que você mora mais ou menos perto aqui da TV, né? Gente, eu não conseguiria fazer isso, porque eu moro longe, né? Nossa, imagina chegar no meio do caminho. Ainda. Você não fica pra trás. Vamos ver o vídeo do Rodrigo. Ah, meu Deus. Segundo o IPEA, que é o Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicada, de 2012 a 2020, o número de pessoas em situações de rua aumentou... Desculpa, vamos de novo? Vamos lá, em 3, 2, 1... O número de pessoas em situações de rua no Brasil cresceu 140%, chegando a quase 222 mil, né? Vai, vamos logo que essa eu vou acertar. Segundo o IPEA, que é o Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicada... Vou falar só IPEA, tá? Segundo o levantamento do IPEA, de novo... Só aqui em Rio Preto são mais de 430. Aleluia! Vocês pensam que é fácil, é? Gente, não é fácil. É muito difícil, o Dani pode falar, quando tem a gente chama de passagem isso, né? E na rua a gente não tem o TP que tem aqui no estúdio, então a gente tem que decorar. E às vezes são muitas informações, números, dados, e é muito difícil decorar, gente. É muito difícil, não tem como. Pelo amor de Deus. Por isso que nós vamos fazer um teste de memória agora. Com essa equipe. Com essa equipe aqui. Dr. Gabriel vai ficar aqui de prova pra ver se um dos três vai precisar internar, vai precisar tomar algum remédio, alguma coisa assim. Ou os três, né? Daí amanhã não... Se amanhã não tiver programa, é por causa disso. Vamos lá, como é que vai ser a brincadeira? Porque, o tempo já tá correndo, tem tempo o negócio. Meu Deus do céu, 3 minutos, vai. O que tem que acontecer? Vamos na ordem, damas primeiro. Você tem que escolher um e ir decorando, vai. Escolher um e decorando? É, porque é um jogo da memória. Tá, entendi. Vai, toca então lá. Deixa eu ficar aqui. Vai. Aqui. Ok. Vai, você tem que achar o parzinho. Tartaruga verde. Aqui. Vamos acelerar. Vai. Tá. Do lado aqui. E o do lado. Nossa, não, aí você faz de novo. Você acertou, vai de novo. Né? Então esse último aqui não. Ele ficou decorando. E esse aqui? Não, cada um é uma vez. Ó. Vixe, Maria. Vixe, vai, Mira. Aqui. Aqui. Não, essa é a verde. Não é a oliva. Agora é minha vez. A verde e oliva, tudo igual. É tudo aqui. tudo verde. 2 vezes e errou nenhuma. Porque eu sou dama. Mas é macaco, é tudo igual. É tudo igual. Macaco é macaco. Eu ou você? Vai, você, Dani. Esse aqui, ó. Não! Aqui. Vai! Acertou. Daniel tá muito bom. Esse aqui. Rabo de palha de bico vermelho. O de cima. Errou. Vai, Mira, Vixe, você. Maria, rápido. aqui. Eu nem vi qual que era o animal. Esse. Tartaruga. Aquele de lá. Lá em cima, lá em cima. De lá? Não sei. Não. Vai, aponta aí. Eu acho que é aqui? Eu não lembro. Não, errou. essa nem foi ainda. Agora é minha vez. Quer ver? Aqui. Tandã. Ih, aqui. De novo, ó. Agora é aqui. Ixi, não era. Aqui. O último aqui. Aqui? Acho que era. Não, aqui era uma tartaruga. Então foi de cima. Ó, essa aqui, ó. Nossa, esse aqui. Do meio. Ali? E aqui. Aí você sabia. Agora, esse aqui, ó. Do lado aqui, ó. Faço ideia onde é esse. É aqui. As pessoas mais inteligentes têm melhor memória? Vai, Mira, você Daniel agora. É inteligente pra caramba. Eu não tenho memória. Que? Macaco-aranha da cara não, preta. ainda não. Aonde que não? Aqui.
O bom é que a gente vai aprendendo os gente, animais. é tudo macaco. Ó. Vai, Dani. Não, você. A última de Vai cada a um. última. Aqui. E aqui. Cara dourada. Olha! Mais um. Gente. Aqui. E aqui. Putz, não. Esse. Gente, agora que tá mais fácil, a gente Esse. não tá acertando. Ahá! Esse. O Dani tá Não, ganhando. Ele tá ganhando. Ai, Dani, vou te ajudar esse aqui, ó. Então vai, esse. Aí não é, né? Obrigado! Acertei. Esses dois aqui, ó. Ai, tô me sentindo tão mal. Ai, Nossa. gente. Esses dois. Vai. Vai. Errou. Vai, Mira, acerta, vai, pelo amor de Deus. Agora você tem que Esse. acertar. Não, Piracanjuba. Esse. errou. Aí Esse. Acertou, vai, mais um. Vai, os dois. Esse. Quer ver? Vou acertar. Boa! Obrigada, meninos. Aí! Juntos, firmes e fortes, um lembrando o outro que a gente esquece. Obrigada, viu? Obrigado, Nila, Valeu, adorei. Obrigado. valeu. Doutor Gabriel, tá todo mundo bem aqui? Isso é tudo normal? bem, isso é Tá normal, tudo isso é certo? normal. Não tem ninguém com Alzheimer nem nada, assim. Não, tá tudo tudo em certo, ordem, tudo em tá tudo ordem. em Tudo ordem. bando de doido mesmo, né? Isso. Muito bem. Doutor, muito obrigada. Só queria que você Que desse uma isso. consideração final aí pra quem tá em casa e fala, poxa, eu queria melhorar um pouco minha memória, queria me cuidar um pouquinho mais. Perfeito. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Obrigada. É importante lembrar que a memória, ela depende de hábitos saudáveis de vida, né? Como o Renato falou no vídeo, ter uma boa noite de sono é importante, hábitos, fazer uma atividade física de maneira regular, isso pode ajudar a melhorar a atenção e, consequentemente, a memória. Se a pessoa tem passando por algum estresse, às vezes um transtorno de ansiedade, um quadro depressivo, procurar ajuda, porque o quadro do comprometimento na memória pode ser secundário a isso. Então, é importante sempre ver o indivíduo como um todo, né? Então, buscando hábitos saudáveis de vida, isso também vai refletir no melhor funcionamento da cabeça também. Muito bem. Obrigada, doutor. Eu que Até a agradeço, viu? próxima. Sempre um prazer. Gente, nosso tempo acabou. Obrigada pela companhia de hoje. Amanhã tem mais. Eu te espero aqui ao vivaço. Tem muita coisa boa ainda para rolar essa semana, tá bom? Agora fica aí na programação do SBT que a gente continua ao vivo, ó. Um beijo grande para você. Fica com Deus. Tchau, tchau. Your face, I love it. No way, can't live without it. It pours, no doubting. I'm yours, I'm yours. Take off the mask, love you just like summer on a hot